Olá pessoal aqui do YouTube, olá pessoal do Instagram. Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante aqui com vocês, que foi um pedido até de uma paciente minha, que é um pedido para ela me pedir para eu comentar aqui com vocês sobre lipedema. Me chamo Amanda, sou nutricionista para quem não me conhece, tenho aqui meu canal no YouTube, tenho meu canal também no Instagram aqui, estou ao vivo aqui com vocês hoje. Vim falar um pouquinho sobre lipedema. Então eu separei aqui alguns alimentos que a gente deve dar prioridade para as pessoas que têm lipedema, né? Que é aquela inflamação, principalmente na região ali das pernas, dos braços, né? Que é uma inflamação bem visível, um excesso de gordura, né? Corporal, que a gente tem que ter cuidado para não agravar ainda mais esses fatores. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Então, eu separei aqui alguns alimentos que a gente precisa priorizar na nossa alimentação para evitar o lipedema ou quem já tem o lipedema para conseguir dar uma amenizada e conseguir fazer esse tratamento através da alimentação, tá? Os alimentos que são gorduras boas, como azeite de oliva, extra virgem, abacate, nozes, castanhas e sementes, eles vão ajudar nessa questão da desinflamação, tá? Do nosso corpo ali. Os peixes são ricos em ômega 3, então temos o salmão, a sardinha, o atum, que ajudam também a combater essa inflamação sistêmica. As frutas e vegetais, né, que a gente tem que priorizar, como mirtilo, morango, vegetais e folhas verdes, espinafre, couve, alface. O brócolis, a própria couve-flor, né, que são ali os crucíferos, né, que a gente precisa ter também na nossa alimentação. Então são fontes ali de vegetais, de proteínas vegetais também que a gente precisa ter incluso na nossa alimentação. As especiarias naturais vão ajudar nesse processo de desinflamação, como a cúrcuma, conhecido como açafrão. Então, o ideal ter em casa, colocar como tempero. Aqui em casa a gente usa bastante para frango, temperar frango, bastante alho, cebola também, o próprio gengibre, a canela, que são potentes ali, são temperos e são potentes para essa ação anti-inflamatória, né? Diminuindo sim o lipedema. A hidratação, né? Eu tô sempre aqui com meu copinho de água, toda live, toda vez que eu tô ao vivo, tô dando aula também, tô com meu copo de água. Então é importante sim a gente beber bastante água para evitar essa inflamação, lipedema também. Enfim, alimentação saudável, frutas, verduras, alimentos fontes de gordura boa, de gorduras boas, né, o ômega 3, o azeite de oliva, o salmão, sardinha, frutas e vegetais, né? Alimentação saudável, tudo que a gente consegue plantar e colher, a gente pode comer também para evitar essa inflamação excessiva e também a hidratação é muito importante nesse processo. Evitar os gatilhos. O que são gatilhos? São aqueles alimentos, né, que são em forma de gatilhos, são os açúcares refinados, que são alimentos inflamatórios, né, açúcares refinados, açúcar branco, farinha refinada em excesso, muito pão, muita massa, isso tudo ajuda a inflamar, né, nosso corpo, a nossa pele, causando assim o lipedema. Alimentos industrializados no geral, doces, bolos recheados, bolacha recheada, a gente precisa evitar. Tudo que é muito embalado desconfia, né? Que nem eu sempre falo aqui, tudo que a gente consegue plantar e colher a gente pode comer. Tudo que é muito embalado, tudo que é muito pronto, é muito fácil, que é só abrir e comer, a gente tem que sempre desconfiar, né? O que mais? Os ultraprocessados, os alimentos de saquinhos, refrigerantes, embutidos, salsicha, o próprio presunto, gordura trans, né? Da própria margarina. Então, a gente tem que evitar esses alimentos ultraprocessados que são ricos também em gorduras ruins. Gorduras trans, principalmente, que vão ajudar o corpo a inflamar, tá?
Então, esses alimentos a gente tem que evitar ao máximo. Que estão presentes onde? Nos fast foods, naquele lanche pronto, naquele hambúrguer que está pronto, né? Aquele alimento que é muito rápido, que você para, come em algum lugar, ou você compra no mercado, esquenta no micro-ondas, né? Então, esses alimentos a gente tem que evitar ao máximo para evitar o lipedema. O excesso de sódio também piora o lipedema, ele aumenta o inchaço. Então, os alimentos que são ultraprocessados, muitas vezes ele tem o sódio em excesso na sua composição. Não sei se vocês já viram no supermercado, mas tem agora ali, é obrigatório, ter aquela lupa no produto, né? Tem, na parte frontal tem ali alto em açúcar adicionado, alto em sódio, alto em gordura saturada. Então entrou na nova legislação essa informação para estar visível para o consumidor. Então, se você vê ali que o produto é alto em sódio, você que tem lipedema, não vai te fazer bem, né? Então, evitar ao máximo ali os ultraprocessados ali pela questão do sódio. Os laticínios convencionais, né, leite de vaca, muitas vezes pode piorar também a questão do lipedema, queijos muito processados, né? Então, dependendo do grau ali do lipedema, a gente pode até fazer a retirada, né, de leite derivados, do sódio em excesso ali. Então, o recomendado é sim procurar um nutricionista para ver ali o seu grau de inflamação, para ver se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, isso tudo vai influenciar também. Então, o ideal sempre é procurar um nutricionista para estar te auxiliando, tá? Então, fora as outras doenças causadas ali pelo excesso de sódio, pelo excesso de açúcar e pelo excesso de gorduras ruins, né? No caso de gorduras trans ali dos alimentos processados, ultraprocessados. Como, por exemplo, temos ali o lipedema, que é o que a gente está falando, mas também temos alterações cardíacas, que vêm do excesso de alimentos muitas vezes industrializados, pressão alta, pedra nos rins, tudo isso vem do que? Vem da má alimentação. O próprio diabetes, né, o excesso de açúcar causa ali o diabetes, então isso tudo a gente precisa cuidar, tá? Fora a inflamação do lipedema, causam também outras doenças que a gente tem que sempre ficar atento. E quais são as estratégias nutricionais que a gente pode estar utilizando também para diminuir o grau de lipedema ou muitas vezes até conseguir ali corrigir esse lipedema, né? Então a gente tem várias estratégias nutricionais que o ideal mesmo é procurar um profissional nutricionista para estar te auxiliando, mas temos ali algumas estratégias, por exemplo, como a low carb, que é uma dieta ali que a gente prescreve para o paciente, né? A low carb é baixa em carboidrato. Temos também a dieta rica em gorduras boas, que é a cetogênica, mas isso tudo vai depender de paciente para paciente. Por que eu falo isso? Porque às vezes essa dieta vai dar certo comigo, vou me sentir bem, vai ser legal de fazer, e para o outro paciente não. Então tem que sempre ter uma supervisão, tem que sempre ter um acompanhamento para ver como é que vai ser a evolução dessa dieta, se a pessoa vai se sentir bem ou não. Porque muitas vezes pode causar dor de cabeça, pode causar fraqueza, isso tudo a gente precisa estar acompanhando. E muitas vezes a gente faz a reeducação alimentar e não essas dietas muito restritas dependendo ali do paciente, tá? Então a gente precisa sempre ter o acompanhamento da nutricionista. Os chás diuréticos também vão ajudar ali a reduzir o lipedema, como chá de hibisco, que auxilia ali na circulação, na eliminação de líquidos. E a saúde intestinal, né? Cuidar da nossa flora intestinal, que o que vai cuidar mesmo é a alimentação de verdade, é aquele alimento que a gente consegue plantar e colher, que são ricos ali, que vão auxiliar ali os prebióticos e os probióticos da nossa flora intestinal, tá? Que é batata doce, cenoura, as frutas no geral, maçã, frutas vermelhas, enfim, tudo que a gente consegue plantar e colher vai ajudar a cuidar da nossa flora intestinal. Resumindo, alimentos ricos em fibras, bastante água, alimentos proteicos é o que a gente precisa priorizar na dieta
da pessoa que sofre com o lipedema, tá? E sempre procurar um nutricionista para conseguir ajustar as quantidades, ajustar os alimentos. É importante ter o contato com o paciente também, para ficar bom para o paciente seguir, né? Então, por isso que é recomendado sempre procurar um nutricionista para poder estar fazendo essa dieta. E também, muitas vezes vai ser recomendado alguns suplementos, como por exemplo ali o ômega 3, que pode ser prescrito em cápsula também. Então, o nutricionista vai prescrever certinho quantidade, quando utilizar. A vitamina D, que muitas vezes a gente não pega o sol diário que a gente precisa para conseguir absorver essa vitamina D, então precisa suplementar. E até mesmo a curcumina, né, que é o açafrão ali, que é um tempero que pode ser utilizado, mas também pode ser suplementado. O resveratrol também é bem interessante, que está presente nas uvas, mirtilo, no cacau. Também é importante a suplementação. Então, sempre procurar profissional nutricionista para fazer o teu cardápio ali individualizado, né? O teu cardápio, a tua dieta. Eu chamo de plano alimentar, porque é um plano. Eu não gosto de chamar de dieta, porque eu trabalho muito com a reeducação alimentar. Cada nutricionista tem um perfil diferente. Então, eu gosto de chamar de plano alimentar, que a pessoa vai aprender a comer e beneficiar o corpo dela, né? Então, cada estágio de lipedema pode ser que tenha uma dieta diferente, pode ser que tenha uma reeducação alimentar diferente, vai depender de várias outras questões que estão inclusas também para determinado paciente. Vai depender se é homem, se é mulher, vai depender se tem ali outros fatores, outras doenças associadas ou não. Então, isso tudo é muito individualizado, tá? Então, o grau ali de lipedema vai falar muito, vai depender do fator atividade física, se faz, se não faz, da idade, do próprio peso, né? Então, são vários fatores específicos que a gente precisa ajustar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue me seguindo aqui no Instagram, no canal no YouTube, ASK Consultoria Nutricional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.